No ano das Olimpíadas sendo realizadas no Brasil, um dos destaques importantes é a ginástica. E a ginástica rítmica é um espetáculo à parte, sempre atraindo uma grande quantidade de público. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje aqui a treinadora em ginástica rítmica, Ludmila Rodrigues Machado, que hoje está fora do estado, né, em São Paulo, fazendo o seu trabalho na área de ginástica rítmica. Ludmila, como que a ginástica rítmica surgiu? A ginástica rítmica, ela surgiu baseada nos movimentos da ginástica artística, que já existia, e dos movimentos do balé clássico. E aí começou a se colocar um pouco de arte na ginástica e movimentos de dança. Então ela surgiu nos anos 40, na década de 60 ela foi reconhecida pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, e passou a fazer parte das Olimpíadas. Depois, na década de 60, que ela entra efetivamente como um esporte oficial das Olimpíadas. Isso, só depois dos anos 60. E por que o balé não é considerado esporte assim olímpico? Bem, existe uma grande polêmica com relação ao balé. O balé ele é considerado arte, não é considerado um esporte. Sim. E há pessoas da área de educação física que tentam colocar como um esporte, mas é uma briga muito grande na classe artística com relação a isso. Eu concordo que o balé é arte, não é esporte. Sua origem toda foi no balé, né? Fala um pouco sobre isso. Eu acho que eu já nasci bailarina, desde pequenininha dançava em casa muito e minha mãe, por conta disso, me colocou no balé. E passei minha vida inteira dançando, me dedicando à dança. Quando eu saí da universidade, uma professora sugeriu que eu fizesse uma pós em ginástica rítmica, eu fiz, mas eu terminei a pós e não quis trabalhar com a ginástica. Meu sonho era ter uma escola de balé. Sim. Então montei a minha escola e segui trabalhando 20 e poucos anos só com a dança. Dando aula de balé? Dando aula de balé, dirigindo espetáculos e participando de competições. Até que eu fui convidada para dar aula de balé e preparação física para as meninas da ginástica rítmica. Aqui em Vitória? Aqui em Vitória. Sim. Existiu o Centro Olímpico do Espírito Santo. Sim. E eu fui chamada para trabalhar com as meninas do alto rendimento. Logo depois, um ano depois, eu já estava como treinadora de ginástica rítmica mesmo. Então você fez essa transição, né? Do balé para a ginástica rítmica, um processo que surgiu, né? Exato. Eu tive algumas alunas que elas faziam balé e ginástica e sempre me convidavam para trabalhar, achavam que eu poderia contribuir com o balé, já que a gente chama de dificuldades, que são os equilíbrios, os pivôs, os saltos, que são usados na ginástica rítmica, que vieram do balé. Então, sempre haviam alguns convites e tal, até que surgiu esse convite para o Centro Olímpico e eu acabei indo e fui muito bem recebida lá. E acho que acrescentei um pouco com os meus conhecimentos, né, do balé e voltei para esse caminho. Agora a gente percebe que o Espírito Santo tem representantes hoje nas Olimpíadas, né? Temos algumas meninas que eram nossas alunas da Escola de Campeãs, que é o clube que eu faço parte aqui no Espírito Santo, que foram convidadas para ir para a Seleção Brasileira de Conjunto. A Adriele Daltoé e a Ana Paula Ribeiro. Elas ficaram na seleção, porém elas não conseguiram a vaga de titular, elas ficaram como reserva e não vão participar das Olimpíadas. A Ana Paula Ribeiro chegou aí para o PAN, mas não foi convocada agora para os Jogos. Mas nós temos a Natália Gaudio, que é também nossa atleta da Escola de Campeãs, e ela conquistou a vaga de titular para competir o individual nos Jogos. Ah, muito interessante. Ela participa agora individual? Ela vai competir o individual. O Espírito Santo participando nesse processo olímpico. Você foi chamada, São Paulo, né, no caso de São José dos Campos, para treinar a equipe do município de São José dos Campos. E até com bastante êxito aí nesse trabalho que você realiza lá, né? Em pouco tempo houve um avanço bastante grande, né?
da equipe. Fala um pouquinho sobre isso. Tudo começou com a Natália Gaudi, com a Mônica Queiroz, que é a treinadora da Natália. A Mônica é a segunda vez que ela participa de uma Olimpíada. E existe uma competição muito grande dentro de São Paulo, que são os Jogos Regionais do interior de São Paulo e os Jogos Abertos. Já tem 2 anos que eles contratam as atletas do nosso clube, da Escola de Campeãs, para representar o município de São José dos Campos nos Jogos. Ano passado eu tive com elas em Barretos, na final dos Jogos Abertos. A Natália foi campeã, a equipe de conjunto foi vice-campeã e eles gostaram muito do trabalho. Então esse ano eles queriam construir um trabalho de base lá. Sim. Queriam pegar as meninas que tem lá e fazer uma formação com meninas de lá e não só ficar contratando equipes de fora para representar o município. Então eles nos chamaram, contrataram a mim, a Mônica, a Natália e mais 3 atletas do nosso clube para juntar a equipe deles e representar o município nesses jogos, que são competições muito importantes e muito disputadas no interior de São Paulo. Sim. E agora nós acabamos de participar dos Jogos Regionais, ganhamos medalha de ouro no aparelho fita, mãos livres e prata em bola e massas. E ouro também no conjunto 5 arcos e ouro no geral. Nós somos campeãs dos Jogos Regionais de São Paulo. Então, capixabas aí fazendo um trabalho para seleção paulista praticamente, né? É tipo uma Copa de São Paulo, né? Existe a Copa também. Existe estadual, Copa. São Paulo é um mundo à parte. Cada fim de semana tem uma competição diferente, muitas coisas acontecem lá, diferente aqui do nosso estado. Só que aqui a gente tem atletas de um potencial muito grande. Por exemplo, a nossa equipe é hexacampeã brasileira. Hexacampeã. Esse ano vamos tentar o hepta. No final do ano nós teremos a competição brasileira. E nós juntamos meninas daqui com meninas de lá. No início do ano nós também fizemos uma seletiva lá, pegamos outras meninas do interior de São Paulo, algumas de São José, que já pertenciam à equipe, juntamos com as capixabas e formamos essa equipe que em 4, 5 meses já é uma equipe campeã, está bem forte. É a equipe de 6, né? Um conjunto tem 5 meninas e nós temos 2 reservas. Então nós temos uma equipe de 7 ginastas. Essa é a equipe do adulto. Nós temos também a equipe pré-infantil, juvenil, infantil. A equipe infantil também já foi campeã esse ano dos joguinhos.